A paz do Senhor a todos. Desejo que todos estejam bem, estejam com saúde. Vamos para mais um vídeo da série Edificando na Fé. E hoje eu quero falar com vocês sobre Êxodo 26 e 30, onde Deus ordena a Moisés que ele construa um tabernáculo. Quando nós olhamos esse texto, e não é propriamente nos detalhes do texto que eu quero trazer para vocês uma palavra de orientação, uma palavra também bíblica, uma palavra que possa ajudá-los no crescimento espiritual, eu estive pensando esses dias sobre o objetivo principal do tabernáculo. Quais eram os objetivos? Não passando diretamente para o campo teológico, da explicação, dos detalhes, mas observando algumas coisas muito importantes que o tabernáculo tinha por objetivo realizar na vida daquele povo e aquele povo judeu. Lembrando os irmãos que aquele povo tinha saído de uma terra do Egito, onde adquiriram costumes estranhos e também práticas estranhas, e eram, por tendência também agora, um povo que acostumou com aquela forma de vida. Mas agora estavam sendo tirados para viver uma nova vida na dimensão, na dispensação e na vontade de Deus. Então nós encontramos, na minha concepção de interpretar essa parte, poder trazer essa parte como edificação para os irmãos, nós encontramos então os objetivos do tabernáculo. Além de ter uma forma de adoração plena, que esse era o seu objetivo, o objetivo que eu entendo ali, principalmente, meus queridos, era reunir o povo com um propósito. Reunir o povo com um objetivo. Era ensinar-lhes também a cumprir regras. Cumprir regras sem ultrapassar os limites e sem falharem. Outro detalhe era reconhecer as autoridades. Outro detalhe era aprender a depender da direção e da vontade divina. Um outro detalhe era o reconhecimento, era aprender a congregar, era saber obedecer e era ter responsabilidades. E o objetivo final era a satisfação de Deus, que resultaria em alegria, em paz, saúde e prosperidade para aquele povo. Quando eu vejo essa passagem, esse texto, essa explicação, eu fico pensando na igreja nos dias de hoje, em nós como cristãos que servimos ao Senhor, e devemos entender que os objetivos de nós estarmos reunidos a cada dia, ou a cada oportunidade que temos, para estar cultuando a Deus, não é outro objetivo, é congregar, é reunir o povo. Mas esse povo que se reúne na presença de Deus, na casa de Deus, para ouvir a palavra do Senhor, para apresentar a sua adoração, para apresentar o seu melhor, para ofertar, enfim, para fazer algo em prol do reino de Deus. O objetivo sempre foi reunir o povo. Porque eu estava pensando, o objetivo do tabernáculo, segundo a concepção de alguns, era a manifestação de Deus. Sim, mas Deus havia se manifestado no Monte Sinai, na travessia do mar, Deus tinha falado com Moisés, Deus tinha permitido a presença do anjo entre eles, a coluna de fogo, a nuvem. Então Deus estava presente ali o tempo todo. Então, para Deus falar com o povo e se manifestar, na minha concepção, não era tão necessário fazer o tabernáculo, mas era um propósito de Deus. Mas o propósito que eu entendo claramente era reunir, era ensinar o povo a congregar. Por isso que nós não podemos ficar dispersos, ausentes das coisas de Deus, quando na verdade devemos estar juntos e unidos e com um único propósito. Quando nos reunimos com um propósito, então a obra de Deus ela flui em nossa vida. Se você ler ali o capítulo 24, 25 do Êxodo, você vai ver que havia promessas de bênção, né? Que o povo seria abençoado, nem sequer haveria mulheres estéreis, haveria uma prosperidade maravilhosa pela a forma que eles estavam vivendo agora na dispensação da vontade de Deus. Então, aquele povo agora tinha que aprender a se reunir, a congregar e a ter um objetivo. Dentro desses objetivos, eles estariam construindo o tabernáculo. O tabernáculo é cheio de regras, de limites, de medidas, de detalhes. E isso nos ensina que nós temos que aprender a obedecer às coisas de Deus. Não podemos ultrapassar o que Ele colocou para que seja limite, também não podemos diminuir aquilo que Ele deixou para que seja um limite para a nossa vida espiritual.
Também devemos entender que, por sermos povos de Deus, nós devemos sempre estar agregado e ter um objetivo em comum, que é sempre fazer a vontade de Deus. Também ali, como eu disse, era o objetivo de ensinar eles a cumprir regras, a cumprir detalhes, sem ultrapassar aquilo que Deus tinha já determinado. O tamanho da pia, da mesa, do propiciatório, do lugar do santo, da cortina, etc. Todas essas coisas era o propósito de Deus, que aquele povo tivesse juntos, unidos, além de fazer com que aquele povo tivesse o amor em poder contribuir. Porque vocês podem ler que ali o povo, cada um trazia uma oferta, ofertava algo para a obra de Deus. E isso fala tanto de coisas materiais, financeiras, como fala também da força física, do amor, do companheirismo, para o crescimento da obra de Deus. E outro ponto central que eu entendo era que aquele povo estava aprendendo a reconhecer a autoridade espiritual, uma autoridade maior. No caso, o Moisés. Moisés, que ali estava, Arão. Eles tinham que entender que havia todo um sistema, toda uma forma de obediência e que Deus se manifestaria através dessa junção, dessa agregação do povo, e ali falaria com eles através de Moisés, e como continuou falando posteriormente. Também eles teriam que aprender, através da construção desse tabernáculo, que as coisas de Deus têm que ter uma direção, tem que ter também a permissão para que a vontade de Deus aconteça. Se Deus quer que o acampamento fique aqui, ele vai ficar aqui. Se Deus quer que o acampamento saia daqui para outro lugar, ele vai sair. Se Deus quer que monte o tabernáculo em outro lugar, ele vai montar. Isso fala do ministério, isso fala da vontade de Deus sendo realizada segundo aquilo que ele já tem predeterminado, o que nós devemos fazer. Não é como você quer, como eu quero, é como Deus quer na vida do cristão. Além de aprender a reconhecer a autoridade, eles também aprenderiam a depender totalmente da vontade de Deus. Tinha que aguardar Deus falar, tinha que aguardar a permissão de Deus e a orientação para onde ir, quando ir, e o porquê ir, certo? Então isso é muito maravilhoso, nós aprendemos muito com isso. Também ter o reconhecimento das pessoas que ali trabalhavam. Cada uma delas tinha uma função específica, tinha uns que tinham que levar o tabernáculo, outros tinham que levar a arca, outros era para louvar, outros era para acender os candeeiros, outros eram para montar as cortinas do pátio, outro era para transportar, enfim, aquele monte de regra nos ensina que essa obra que hoje chamamos de igreja, e é a Igreja de Cristo, ela precisa que nós estejamos juntos, unidos, para que possamos então estar fazendo cada um a sua parte. Nessa obra você tem um dever, você tem uma missão, e você pode ajudar a fazer com que ela seja perfeita e edificada nas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Para que o vídeo não fique muito longe, eu estou correndo um pouco, mas eu quero dizer que o objetivo final de todo esse trabalho, da união deles em construir um tabernáculo, em cada um trazer uma doação, em cada um se dispor a realizar algo para Deus, o objetivo final era promover, primeiramente, a satisfação de Deus e entender que aquele povo estava feliz, a entender que Deus estava feliz com aquele povo e entender que aquele povo também estava feliz pelo que realizava. Não era algo forçado, não era algo opressor, era algo voluntário que o Espírito de Deus promovia naquelas pessoas, sentiu alegria e assim fizeram o tabernáculo, e assim construíram, e assim sacrificaram, e houve prosperidade quando esse povo estava reunidos e unidos, até mesmo na construção do templo, depois vocês vão ver, cada vez que o povo se unia em torno do homem de Deus, do líder que ali estava, a obra de Deus prosperava e o poder de Deus se manifestava, como no caso do templo, da presença de Deus daquela forma tão linda. O objetivo final, quero encerrar aqui dizendo o seguinte aos irmãos, o objetivo final sempre foi a satisfação de Deus com o seu povo, e por outro lado, a satisfação do povo com o seu Deus. Isso promove o quê? A alegria de Deus, a nossa alegria, isso traz para nós paz, saúde e traz prosperidade, tanto espiritual quanto material. Mas quando nós estivermos, melhor dizendo, juntos, por isso Jesus disse, para que todos sejam um, como Ele e o Pai também é um. Certo, meus irmãos? Então os objetivos sempre foi reunir o povo de Deus com um propósito. E você? Tem se reunido diante da obra de Deus ou você tem ficado apartado, distanciado? Quem sabe as suas opiniões, elas não ajudam a edificação do corpo de Cristo. É hora de você se ajuntar mais ao lado do teu líder espiritual,
ao lado da tua igreja, da tua família, e fazer com que todos recebam as bênçãos de Deus mediante a obediência à santa palavra do Senhor, para que a bênção do Senhor flua sobre a sua vida. Grande abraço, fiquem todos com Deus. Pastor Aparecido Gomes.